Olá, bem-vindo ao nosso arquivo. Você concorda que os desenhos animados de antigamente eram melhores? Talvez você já tenha reparado que não eram só os enredos. Hoje vamos revirar os nossos arquivos e entender os desenhos animados de antigamente. Essa é a área do arquivo. Eu peguei alguns documentos com informações que vão ajudar no nosso vídeo. A maioria dos desenhos mais antigos, obviamente, não foram feitos para crianças. Caso não pareça tão óbvio para você, desenhos como Pica-Pau e Tom e Jerry foram produzidos para o cinema nos Estados Unidos. Lá eles eram curtas-metragens que eram exibidos antes de filmes longas-metragens, como um show de abertura ou como os trailers que vemos antes do filme no cinema. Era algo cultural e geralmente a maior parte do público era adulto. As histórias eram pensadas principalmente para adultos, embora muitas crianças assistissem também. Não é surpresa, então, que o Pernalonga estivesse sempre desviando de balas de espingarda e se travestindo, porque isso era engraçado para os adultos da época. Esses desenhos talvez não sejam os mais saudáveis para o seu filho de 3 anos, embora muitos considerem que não há problema nenhum em mostrá-los, já que nós assistimos na infância e não adquirimos nenhum trauma por causa disso. Depois vieram os anos 80 e 90, e houve uma explosão dos desenhos de luta nessa época. Sim, desenhos em sua maioria eram coisa de criança mesmo. Ainda havia exceções, é claro. Mas os desenhos de luta, como Silverhawks, Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão e Rumble, agradavam desde crianças a adultos. Claro. Tivemos ainda a explosão de animes como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Mas seria curioso mostrar algo que vimos na série 3 é Demais. O Joey é apresentador de um programa infantil, e ele menciona que, no programa dele, só mostram desenhos em que a violência não seja baseada na realidade. Por exemplo, se um gato ataca um rato com um destroyer, é praticamente impossível que uma criança reproduza isso. Isso explica o princípio usado na criação de desenhos com superpoderes, como rajadas de Ki e de Cosmo, além de, teoricamente, amenizar o efeito dos artifícios absurdos usados para a violência nos desenhos clássicos. Porém, poucos notaram que nas produções dos anos 80 havia muitas restrições em relação à violência nos desenhos, como proibir, claro, o sangue, mas também socos explícitos. A gente não percebia, mas no desenho Super Amigos, por exemplo, os golpes eram apenas implícitos. Geralmente, nas produções dessa época, colocavam uma censura na hora que o personagem acertava um soco no outro, como um clarão, ou aqueles balões de barulho, parecidos com os dos quadrinhos, ou ainda o personagem acertava a câmera e depois mostrava o outro sendo arremessado. Isso tudo para burlar a censura. Voltando para os tempos modernos, esse não é mais um problema. O conteúdo infantil de hoje não tem mais narrativas nesse estilo. Os pais reclamaram tanto que hoje apenas as animações diretamente voltadas realmente para o público mais adolescente e adulto, como os animes, é que tem esse tipo de enredo. O grande problema atual é o oposto. A maioria dos desenhos possuem cores gritantes para chamar a atenção das crianças, e personagens tão bobos que acabam atrapalhando o desenvolvimento das crianças mais do que ajudando. O maior exemplo disso é o Cocomelon. Todos os desenhos com cores vibrantes assim são hiperestimulantes para as crianças, podendo causar uma sobrecarga sensorial, gerando irritabilidade, ansiedade e perda de foco. As crianças que sempre têm esse tipo de conteúdo quando querem, não toleram espera. Tem que ser tudo na hora que querem, e não aguentam ouvir um não. Esse assunto é muito comentado hoje em dia, mas vale a pena reforçar para conscientizar todos disso. Na nossa época, assistíamos aos programas infantis e era preciso esperar o horário do programa começar. Era preciso esperar o apresentador chamar o desenho e ainda tinham os comerciais, que naquela época não dava para pular. Agora, se a gente quiser falar de desenhos educativos que não tenham essas cores vibrantes, temos clássicos aos montes também. Para os menores, temos O Pequeno Urso, Historinhas de Dragões, Timothy Vai à Escola e Ursinho Pooh. Se quiser alguns mais modernos e atuais, os mais recomendados são Bluey, Elinor, a Curiosa e Zé Coleta. Não posso deixar de indicar também clássicos para os mais crescidos, Os Camundongos Aventureiros, Rupert, Doug e As Aventuras de Tintim. São ótimas opções, com tramas mais elaboradas.
Esses desenhos fizeram bem para muitas crianças da minha época. E hoje, com acesso à internet e ao streaming, ainda podem fazer bem às crianças de hoje em dia também. A diferença não está no que existe, está no que os pais escolhem permitir.